Hoje nós vamos começar uma nova série, Batalhando pela Antiga Fé. Meus queridos, quando a gente não se encanta com Jesus, todas as demais coisas perdem o seu encanto, seja lá o que for. Se Jesus não for o seu encanto, você vai acabar acreditando que as novidades podem encantar o seu coração de uma maneira permanente. E nós vivemos hoje num mundo de novidades, na era do instantâneo, do descartável, do efêmero, do descontentamento e com a desilusão com todas as coisas que viram, às vezes, monotonia em nossas vidas. A onda agora é trocar. A gente compra um tênis, passou uns 2 meses, o tênis está novinho, mas a gente vê o do amigo que comprou um tênis novo, nós queremos trocar o tênis. Queremos trocar todas as coisas. Nós achamos que o mundo está à nossa disposição e tudo e todos são descartáveis. Mas, infelizmente, essa tendência também adentrou a igreja. Às vezes nós achamos que nós precisamos, para estar todos os domingos sentados aqui na igreja, de novidades. Cada domingo, para que a gente venha à igreja, o pastor tem que nos apresentar uma ideia nova. Algo que vai cativar o nosso coração. Algo que vai ser apresentado de uma maneira tão extraordinária que nós vamos sair daqui com o coração nas nuvens. E, infelizmente, essa tendência tem levado muitas pessoas e muitas igrejas à falência espiritual. Estão abandonando o solo rochoso que Deus deu para nós em sua palavra e navegando em águas poluídas, que mais cedo ou mais tarde vai fazer o navio, o barquinho da igreja ou da fé pessoal naufragar. Será que nós precisamos de uma nova fé? No sentido de novos princípios, além daqueles que estão na palavra de Deus, para que o nosso coração seja cativado a cada semana? O que eu e você estamos buscando? O que é que você espera ouvir na tua igreja? Aquilo que você gostaria e que nem sempre é o que você precisa? Ou aquilo que é o necessário para que as mudanças e o fortalecimento da sua fé se concretize? O que você gostaria de ouvir a cada domingo? E hoje nós vamos começar estudo na epístola de Judas, a fim de entender que nós devemos batalhar pela antiga fé. Entenda, quando eu digo antigo, eu não estou dizendo velha, porque se é velha, tem que ser dispensada para entrar uma nova. É antiga porque ela já há muito tempo foi entregue aos santos. E é essa antiga fé que Deus deseja que eu e você batalhemos por ela, para que ela fique firme em nosso coração, fique firme no seio da nossa igreja e para que a gente consiga anunciar essa antiga fé àqueles que estão em busca de novidade. E nós vamos nos pôr de pé e vamos ler a carta de Judas, versículos 1 a 3. Judas, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai
e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Vou ler o 3 novamente. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Oremos. Santo e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos aqui esta noite que o Senhor desperte o nosso coração para a Tua palavra. Que o Senhor crie em cada um de nós o desejo de conhecer cada vez mais a Tua palavra. Que o Senhor tire do nosso coração qualquer expectativa errada a respeito da Tua palavra. E que nós possamos permanecer batalhando por essa antiga palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. A gente percebe, e Rav Zacarias, ele diz no seu livro, Pode o Homem Viver Sem Deus? Ele diz a respeito de como o descontentamento passa a fazer parte da vida do homem de acordo com que vão avançando os seus anos. Quanto mais avançada é a idade, menos contentamento essa pessoa encontra nas coisas aqui desse mundo. Se você notar, o Davi, o Felipe e o Natan aqui na frente, vocês dão um papel para o Natan, ele é capaz de ficar horas e horas brincando com aquele papel. Você leva uma criança num playground e eles são capazes, as crianças são capazes de ficar ali brincando durante horas num escorregador. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E a gente não consegue entender. Vamos embora? Não, mais uma vez. Depois, mais uma vez. Ficam ali o tempo inteiro se divertindo com o escorregador. A gente não consegue entender porque nós já passamos por essa fase. As coisas não nos satisfazem mais como satisfaziam antigamente. Nós perdemos o encanto com as coisas. E a gente percebe que conforme os anos vão passando, nós ficamos mais exigentes e menos contentes com as coisas. E o homem sem Deus, quando Deus não é o centro dele, da vida dele, ele não consegue se contentar com nada. E essa tendência também passa a fazer parte de nós. Nós queremos algo, mas nós não queremos nos deleitar na palavra de Deus. Nós queremos novidades. E a palavra de Deus, Paulo ali em Romanos diz que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas somente quando eu me entrego a Deus como um sacrifício vivo e santo e puro, é que eu sou capaz de experimentar e comprovar que a vontade de Deus é assim. E enquanto eu não comprovo, experimento e comprovo, eu não vou entender como a palavra de Deus é maravilhosa, como a vontade de Deus é maravilhosa. E pelo fato de eu nunca ter me entregado plenamente a esse Deus maravilhoso que quer satisfazer, o salmista diz no Salmo 43, verso 4, que Deus é a fonte da nossa plena alegria. E quando nós não buscamos plena alegria em Deus, nós achamos que a alegria e a satisfação estão nas coisas. E nós percebemos que quanto mais o tempo passa, menos as coisas nos encantam. Por quê? A verdadeira satisfação, o verdadeiro encanto, só existe em Cristo. O único que pode preencher plenamente a minha vida e a sua vida é Cristo. E Judas, ele está para nos mostrar que nós devemos continuar firmes naquela mesma fé que foi transmitida aos santos profetas. Embora já tenham se passado 2000 anos quase de que
o cânon se completou, ele ainda continua sendo atual. Ele ainda pode preencher os anseios do meu coração, pode revigorar a minha alma. A Bíblia ainda pode penetrar e transformar a nossa existência, mesmo tendo sido concluída há quase 2000 anos atrás. Nós não precisamos de um novo livro, nós não precisamos de uma nova fé, nós não precisamos de novas práticas que vão entreter o nosso coração, a fim de que a gente se sinta bem vindo à igreja. Vamos pensar, o que é a antiga fé? O que eu tenho chamado aqui de antiga fé? E já frisando novamente, é antiga, porém não velha. É antiga, mas é atual. Ela ainda serve para nós e sempre servirá, ela será eterna. A antiga fé é todo o corpo de dogmas do cristianismo que fora recebido pelos santos profetas mediante revelação divina e registrada e transmitida para o povo de Deus através das escrituras sagradas, fechada na conclusão do cânon. Tudo aquilo que os profetas receberam como revelação divina e registraram para que ficasse para o povo de Deus ter contato com ela, isso é o que nós estamos chamando de antiga fé. Tudo aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras ainda serve para o povo de Deus, mesmo passado 20 séculos. 2 milênios. Ela ainda continua atual. Embora os livros que você tenha estudado na escola, física, matemática, biologia, hoje já são ultrapassados e os seus filhos usam outros livros, nós temos que entender que a palavra de Deus ela é sempre atual. Por quê? Porque o seu Criador é supracultural, ele é atemporal, ele conhece tudo e ele já sabia das nossas necessidades antigas, presentes e futuras. Por isso ele já nos deu um manual completo. Eu e você, nós não precisamos de uma nova fé. Nós não precisamos de algo que venha satisfazer o nosso coração fora da palavra de Deus. Quando a gente lê Atos, e ali no capítulo 2, versículo 42, nós vemos a igreja primitiva perseverando onde? Na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos receberam do próprio Senhor Jesus e transmitiu à igreja primitiva, que assim por diante foi transmitida e chegou até nós através das Sagradas Escrituras. Paulo, quando ele fala aos Coríntios, ali no capítulo 15, versos de 1 a 3, ele diz que primeiramente ele nos entregou o que ele havia recebido. Que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E essa velha mensagem é que nós devemos ter em nosso coração. Paulo também afirma aos Gálatas que o evangelho por ele pregado não tem origem humana. O evangelho que ele pregava foi recebido por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Logo, o livro que temos em nossas mãos não é um livro que foi criado em alguma mente expert. Não foi criado por um sábio, não foi criado por um filósofo. Mas o livro que nós temos na mão veio diretamente do coração de Deus para que eu e você pudéssemos ter as nossas necessidades espirituais plenamente satisfeitas na palavra dele. Ou seja, eu e você não precisamos de novas revelações. Eu e você não precisamos de novos princípios que foram esquecidos ou ficaram de fora da palavra de Deus. Uma igreja, para seguir sadia, uma igreja para ser pura, precisa conhecer e conhecer muito bem a palavra de Deus. A antiga, porém não velha, é aquela que fala do amor de Deus por pecadores, como eu e você, a ponto de enviar o próprio Filho para morrer na cruz em nosso
lugar. A antiga fé fala de coisas que hoje não estão mais na moda. Falam de arrependimento. Falam de pecado. Fala de um Deus que é soberano e dirige todas as coisas. E fala de um homem que deve estar a serviço desse Deus soberano. Fala de uma necessidade de homens serem santos e de carregarem a sua própria cruz, de mortificar o velho homem, de abandonar a mentira e falar a verdade, de buscar as coisas do alto e não da terra. Essa velha, ou melhor, antiga fé não está muito na moda, porque ela é uma afronta para o homem atual. Um homem que deseja governar, que deseja ser soberano, mas que tem que admitir que tem alguém que está acima dele, que dirige a sua vida e está acima de tudo e acima de todos. A antiga fé fala de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Fala de servos do reino e não de celebridades gospel. Fala de uma vida abundante no espírito, não de uma conta abundante no banco. Por isso, talvez essa antiga fé não seja tão atraente. Não seja tão desejada e buscada em nossos dias. Essa antiga fé glorifica a Deus e não ao homem. Quebra as barreiras e nivela os homens ao invés de criar popstar gospel. Essa antiga fé coloca homens e mulheres diante de Deus, ajoelhados, confessando os seus pecados e clamando a graça e a misericórdia desse Deus, ao invés de exigir e determinar o que Deus tem que fazer. Por isso, talvez essa velha fé, antiga fé, seja tão desprezada e rejeitada em nossos dias. Mas vamos pensar então um pouquinho a respeito do porquê batalhar pela antiga fé. Porque eu e você devemos batalhar por aquela fé que já foi entregue de uma vez por toda aos santos. Quando a gente olha para a carta, a gente começa a entender isso. Por que eu e você devemos crer e batalhar por essa fé? Primeira coisa que a gente pode olhar na carta é isso. Uma pessoa impactada pela antiga fé adquire uma visão correta a respeito de si mesmo e de Jesus. Quem que escreveu essa carta? Foi Judas. Que Judas? A Bíblia fala de vários Judas. Não foi nem o Iscariotes, nem foi o Tadeu. E ele próprio se apresenta como Judas, irmão de Tiago. O Tiago que escreveu a carta de Tiago, ele era meio-irmão de Jesus. Por quê? Era filho de Maria com José. E esse Judas também, filho de Maria com José. Logo, meio-irmão de Jesus. Mas vocês entenderam? Imagine eu e você, se nós fôssemos meio-irmão de Jesus, como nós nos apresentaríamos para a igreja? Eu sou Emerson, meio-irmão do Senhor Jesus. Ó. Aquele que você chama de Senhor cresceu comigo lá em casa. Eu mamei na mesma mulher que amamentou ele. E ele ia se engrandecer. Mas aqui a gente vê, esse Judas, se você olhar para Marcos 3:21, quando Jesus está reunido com uma multidão numa casa, e lá diz que ele não tinha tempo nem para comer, nem ele nem os seus discípulos, e a multidão afluía para aquele local, a sua mãe e os seus irmãos chegaram até lá porque queriam arrebatá-lo, queriam tirá-lo à força, porque diziam que ele estava fora de si. Tanto Judas quanto Tiago não creram em Jesus enquanto ele estava vivo. Se converteram quando tiveram um encontro com Jesus ressurreto. E essa antiga fé, nós podemos ver
que transforma e muda a vida das pessoas. Esse mesmo Judas que acreditava que Jesus não era capaz de dirigir a sua própria vida, porque devia estar fora de si, depois de um encontro pessoal com esse Jesus ressurreto, depois do encontro com essa palavra antiga, essa verdade antiga, essa fé antiga, o que acontece com Judas? Ele passa a ter o entendimento correto de quem ele é e de quem Jesus é. Imagina que ele se chama de servo do Senhor Jesus. Aquele que no passado acreditava que Jesus estava fora de si, agora crendo e sabendo que Jesus era divino, ele se chama de servo, escravo, de alguém que está a serviço do Senhor Jesus. Mesmo sendo meio-irmão, ele oculta essa verdade. Mas humildemente ele foi transformado e ele reconheceu que ele era nada mais, nada menos do que alguém que está a serviço de Jesus. Então, quando a gente é impactado por essa palavra antiga, por essa verdade antiga, nós acabamos conhecendo o nosso lugar no reino de Deus. Não de popstar, não de celebridades, mas com toda a humildade, um servo do Senhor Jesus. E ele diz ainda, irmão de Tiago, o irmão dele era mais famoso que ele. E ele não se preocupava em ser o terceiro da família. Jesus, depois Tiago e depois ele. Humildemente ele fala, eu sou irmão de Tiago, mas ele não afirma que era irmão do Senhor Jesus, mas sim um servo a serviço desse Deus maravilhoso. Ele passa, e a gente pode notar um pouquinho mais adiante, no versículo 4, ele vai falar que esse Senhor Jesus, ele é o único soberano. Imagina você afirmar que aquela pessoa que cresceu com você, viveu com você, comeu com você, brincou com você, agora você afirmar que ele é o único soberano. O único Deus. Aquele que é dono da sua vida, é dono da sua existência, aquele que deve, aquele que merece, aliás, total obediência sua. E Judas foi assim. Um encontro com o Senhor Jesus, o impacto com essa verdade antiga, transformou a vida dele. O Evangelho, a mensagem do Evangelho transformou a vida de Judas, a ponto de ele entender qual era a sua posição e qual era a posição do Senhor Jesus no reino de Deus. Eu creio que muitos não querem essa palavra antiga, essa verdade antiga, porque a palavra antiga diminui a gente. Não, na verdade ela não diminui. Ela só pega a gente lá do pedestal e põe aonde nós merecemos. Ela não diminui, ela só mostra a realidade. E Judas aceitou isso. Ele era servo. E se eu e você formos impactados por essa palavra, nós também vamos nos colocar como servos do Senhor Jesus. E reconhecer que Ele é o único soberano, o único digno de honra, de glória, de louvor, o único digno de ser exaltado entre nós. Um dos motivos pelos quais nós devemos batalhar pela antiga fé é que ela transforma vidas. Ela impacta e quebra e demole todo o orgulho do ser humano e reduz ele àquilo que na verdade ele é. Um servo do Senhor Jesus. Por isso que eu e você devemos batalhar para que essa palavra seja pregada aqui, seja exaltada em nossas vidas e seja conhecida no mundo inteiro. Mas tem mais uma razão pela qual nós devemos entender. Esse daí é o verso 1, né? Por que que eu e você devemos batalhar pela antiga fé? Por quê? Porque os que foram chamados através da antiga fé desfrutam de privilégios espirituais. Aqueles que foram chamados, alcançados por essa antiga fé, desfrutam de privilégios espirituais
que nenhuma pessoa que foi chamada por qualquer outro tipo de fé desfruta. Qualquer outro tipo de fé que não aquela pregada na palavra de Deus não produz bem espiritual algum. Seja o kardecismo, seja o islamismo, seja lá o que for, não é capaz de produzir um bem espiritual dos que são citados aqui. Primeiro, a gente tem que entender que Pedro, ou melhor, que Judas utilizou uma palavra para convidado, que significa ser chamado, convidado por Deus para participar do reino e para participar das coisas espirituais. A palavra que ele usou para chamado significa convidado por Deus através da proclamação do Evangelho para obter salvação eterna no reino por meio de Cristo. Chamado é alguém que foi, através da mensagem do Evangelho, alcançado por esse Deus maravilhoso para obter essa salvação. Obter vida. E vida abundante, vida eterna. Nenhuma outra mensagem fora do Evangelho é capaz de produzir vida e vida espiritual naqueles que a ouvem. Por isso que eu e você devemos permanecer nessa antiga fé. Porque ela produz vida naqueles que são chamados. E é interessante, ela não opera naqueles que desejam, naqueles que têm intenção e naqueles que buscam. Porque, na verdade, é impossível que o homem busque a Deus sem que ele seja chamado por essa mensagem. É o próprio Deus quem chama. Não é o homem quem busca. Somente quem ouve o chamado, aquele que foi escolhido para ouvir o chamado, é capaz de entender a preciosidade que nós temos nessa antiga fé. Aqueles que não foram chamados olham para a Bíblia como olham para um livro de história de Shakespeare, como olham para um livro do Paulo, Paulo Coelho. Quantos crentes lendo Dan Brown, se deliciando com essas leituras maravilhosas, maravilhosamente inflamada pelo inferno, que mostram o nosso Jesus de uma maneira totalmente desfigurada. Na verdade, chega a ser blasfêmia contra a pessoa do nosso Senhor Jesus. Uma pessoa que não é chamada, ela não consegue entender que aquilo que nós temos nas Escrituras é muito, muito, infinitamente superior do que aquilo que os livros por aí contam a respeito até mesmo de Jesus. Então, aqueles que foram chamados, convidados por Deus, entendem a preciosidade que temos aqui. Se a pessoa não foi chamada, ela vai continuar achando que a Bíblia é um livro. Então, lê a palavra de Deus, lê o Allan Kardec, lê o livro dos Mormons, é a mesma coisa para ela. Mas os chamados percebem que não é a mesma coisa. Mas esses amados, esses chamados, eles desfrutam de alguns bens espirituais. Ou seja, primeiro eles são amados pelo Pai. Eles foram chamados porque foram amados. Eles foram alcançados pelo amor do Pai. E o amor aqui é aquele amor divino que faz o bem sem querer nada em troca. Única e exclusivamente por querer ver o bem do objeto amado. E eu creio que nada deve alegrar mais o coração de um ser humano do que saber que ele é amado por Deus. E debaixo desse amor, ele tem tudo aquilo que ele necessita para viver bem consigo mesmo, sem precisar de psicólogo, viver bem com as outras pessoas sem precisar de polícia, e viver bem com Deus sem precisar de programas. 3 P's. Você pode viver bem com você mesmo sem psicólogo, bem com as outras pessoas sem polícia, e bem com Deus sem precisar de programa.
porque esse amor preenche plenamente o mais profundo do nosso ser, nos concedendo tudo aquilo que precisamos para estar bem diante de Deus. Nós vemos também que esses que são chamados, eles são guardados por Jesus Cristo. E se você for analisar, você vai ver que aqueles que foram chamados por Deus têm o próprio Senhor Jesus como seu sentinela. Aquele que cuida, aquele que protege. E a palavra aqui, guardada, diz que Jesus ele é capaz de nos preservar na condição em que nós estamos, ou seja, de bem-aventurança por causa da graça recebida por meio do Evangelho. E aqui a gente vê a perseverança dos santos, que aqueles que foram chamados por Deus são guardados por Jesus para chegar naquele dia da forma como Deus espera. O mesmo Deus que chama, através de Jesus, também guarda, protege, para que a sua fé, para que o seu coração possa permanecer da forma como Deus deseja encontrá-lo naquele dia em que ele estará diante de ti. Que privilégio saber que mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando a gente não consegue entender o que está acontecendo com a nossa vida, porque tantas tribulações, a nossa alma está guardada, está segura. Jesus está ali com total domínio da nossa vida, nos preservando para Ele mesmo. E isso é maravilhoso saber que, além de amado, nós somos guardados por esse Jesus maravilhoso. Mas ele diz também que, Judas diz que ele deseja que 3 coisas sejam multiplicadas na vida dos santos, daqueles que foram chamados. Primeiro ele fala da misericórdia, ou seja, da bondade e boa vontade para com o miserável e aflito, associadas à vontade de auxiliá-lo em tudo o que ele necessita. Misericórdia, às vezes a gente fala que alguns confundem com piedade, né? No sentido assim de ter dó. Ah, coitado. Mas além de se lamentar pela necessidade de quem precisa, a misericórdia também tem a parte da ação, de partir em direção em suprir aquilo que aquele necessitado está precisando. Então, Deus, ele, além de cuidar de nós, ele sabe exatamente do que nós precisamos. E misericórdia, tanto no sentido de ele não nos dar o que merecemos, porque nós merecemos o inferno, mas a sua misericórdia faz com que ele não nos dê isso, mas também nos dê aquilo que nós necessitamos para poder estar na presença dele. E Judas diz que ele espera que a misericórdia seja multiplicada, abunde na vida daqueles que foram chamados. Mas ele diz também que ele espera que outra coisa seja multiplicada, que os chamados também desfrutem de paz. E hoje muitos confundem paz com ausência de conflito. A ausência de conflito não é paz. Tem muita gente que pode viver com muito dinheiro, numa ilha deserta, sem conflito algum, mas o coração não sossega. E paz significa estado de tranquilidade de uma alma que tem certeza da salvação através de Cristo. E por essa razão, nada temendo de Deus, e contente com sua porção terrena, de qualquer que seja a classe. Paz é aquela tranquilidade que uma alma que está descansando tranquila na mão de Deus por causa da salvação eterna que tem. E essa tranquilidade se estende por toda a sua vida, por toda a sua caminhada, por toda a sua jornada, independente das circunstâncias que estão ao seu redor. E Jesus disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou,
e não a dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz que quando você tem dinheiro, você tem paz. Se você não tem dinheiro, você não tem paz. Se você tem saúde, você tem paz. Se você não tem saúde, você não tem paz. Mas Jesus nos promete uma paz diferente da paz que o mundo dá. Uma paz que tranquiliza o nosso coração, tranquiliza a nossa alma, independente da circunstância, porque sabemos que estamos seguros nas mãos dele. E Judas diz que essa paz se multiplique na sua vida, cresça, abunde, aumente. Conforme você vai crescendo e conhecendo cada vez mais esse Deus, mais você poderá desfrutar dessa paz maravilhosa. E ele também diz que desfrutem do amor de Deus. É interessante. Embora às vezes você possa ser amado, mas você pode não perceber que é amado. O Fábio, ele falou domingo passado que ele não percebia que mesmo antes de ele entregar a vida a Deus, Deus já cuidava dele. Ele achava que ele que fazia as coisas. Mas ele pôde perceber que Deus já cuidava dele antes. Então, embora você possa ser amado por uma pessoa, mas você pode não se sentir amado. E o que Judas deseja é que, além de ser amado, é que esse povo possa desfrutar do amor de Deus, consciente de que Deus o ama, cuida, protege, supre, abençoa, disciplina, porque o ama. Então, é maravilhoso, além de ser amado, poder sentir, de fato, esse amor. Reconhecer o amor de Deus em cada situação das nossas vidas. Então, a gente deve batalhar por essa antiga fé, primeiro porque ela pode impactar a nossa vida e transformar a nossa existência. Depois, porque essa antiga fé, aqueles que são chamados por meio dela, podem desfrutar de privilégios espirituais que em qualquer outro lugar nós não desfrutaríamos. Exceto por aqueles que um dia foram chamados e pela graça de Deus ouviram esse chamado e agora estão desfrutando dessa fé e desses benefícios maravilhosos. Agora, por que também nós temos que desfrutar, ou melhor, batalhar pela antiga fé? Porque a antiga fé deve ser prioridade sobre qualquer outro assunto no seio da igreja. Quando a gente olha ali para o verso 3, ele começa falando assim, ó: Amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, ou seja, ele queria sim escrever aos crentes que estavam espalhados por ali. Ele tinha um desejo imenso de escrever a respeito da salvação e de falar de assuntos que talvez trariam grande ânimo e alegria ao coração deles. Talvez ele ia fazer um tratado que serviria para longo prazo. Mas ele percebeu que ele tinha que apagar um fogo presente. Algo que estava penetrando na igreja e ia destruir a fé daquele povo. Ia minar a igreja e como erva daninha ia sufocar essa antiga fé. Então, ele entendeu que era necessário escrever para quê? E ele conclui assim: escrever-lhes insistindo que batalhassem. Meus queridos, eu sinto que às vezes nós não entendemos o que é ser um crente fiel. Parece que às vezes a gente entende que ser crente fiel é estar aqui domingo à noite e depositar o nosso dízimo. Mas ele aqui está falando para os santos que devem fazer o quê? Batalhar. Vocês já viram uma batalha sem esforço? Vocês já viram uma batalha sem você investir tempo, investir esforços, investir dons, talentos, recursos? Não existe. E uma batalha, uma luta, vai exigir algo de você além daquilo que você faz no seu dia a dia.
E batalhar pela fé é isso, você tem que dar por essa fé algo além daquilo que você está acostumado a dar na sua zona de conforto. Estamos em guerra. E nós temos que perceber que precisamos crescer no conhecimento dessa antiga fé, para que a igreja seja sólida e não seja invadida por apóstatas que vão destruir a fé da igreja e minar a resistência espiritual. E Judas ele está dizendo que vocês batalhem diligentemente. Ele insiste, ele é redundante, mostrando a necessidade da gente lutar, se esforçar, da gente realmente investir esforços por defender. Mas como eu vou defender algo que eu não conheço? Como eu vou defender aquilo que eu nem sei o que é? Como eu vou saber o que defender se eu não conheço a verdade? Vocês sabem como o pessoal do banco faz para não ser pego com notas falsas? Alguns diriam, eles começam a estudar todas as notas falsas. Mas imagine, todos os dias surgem notas falsas novas. Então o cara não vai fazer nada a não ser ficar estudando notas falsas. Não é assim. Como que eles fazem para não ser pego com notas falsas? Eles estudam tão bem a verdadeira que quando chega uma falsa na mão, opa, essa é diferente. Aí ele sabe que é falsa. Logo, como a gente vai saber o que é heresia, o que é apostasia, o que é falsa doutrina, o que são preceitos e conceitos novos que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Como é que eu posso saber? Estudando essa palavra que de uma vez por toda foi entregue a nós. Tá certo lá, né? Se eu não conhecer a palavra e aquilo que Deus espera de mim, então tanto faz seguir para a direita ou seguir para a esquerda. O meu coração não vai me acusar se eu estou indo para a direita ou para a esquerda. O Espírito, ele nos faz lembrar de tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos. Mas se eu nunca aprendi, como que eu vou saber se eu estou indo para o lado errado? Por isso que Judas diz, devemos batalhar. E uma batalha às vezes faz estrago, deixa a gente dolorido, deixa a gente machucado. Mas devemos ainda assim batalhar pela antiga fé, porque vale a pena. Ela transforma e ela produz vida, e uma vida que está acima de qualquer outro tipo de vida ou qualidade de vida que possamos esperar aqui nesse mundo. Batalhar é ouvir sim sobre arrependimento, sobre fé, sobre pecado, sobre a cruz, sobre abnegação, santidade e outros assuntos que incomodam em nossa época. E eu creio que incomodava também, como nós vamos ver a partir da semana que vem, estes apóstatas que queriam fazer parte da igreja, mas queriam viver com o pé no mundo. Queriam desfrutar dos benefícios da igreja, mas continuar na imoralidade. Queriam ter o privilégio de estar na igreja, mas não queriam reconhecer a soberania de Deus. Por isso eu e você devemos batalhar. Se você não se esforçar por conhecer a palavra de Deus, qualquer outra mentira pode tomar o lugar da verdade no seu coração. Por isso você precisa se esforçar. Hoje a gente falava na escola bíblica e foi perguntado como que fazemos, porque tem muitos espíritas, tem muito... E eu disse que o tempo que nós passamos aqui na igreja é pouco. É pouco. Não dá para a gente estudar tudo aquilo que gostaríamos de estudar.
Por isso é necessário que você, crente, se esforce em casa para conhecer, batalhe durante a semana para conhecer essa antiga fé. Leia bons livros. Tem alguns livros que é melhor que você nem leia, porque vai tirar mais ainda a fé do seu coração. Mas existem autores extraordinários que falam com grande profundidade a respeito dessa antiga fé. Leia bons livros. Às vezes as editoras, você escolhe editoras que são confiáveis. Mas, infelizmente, algumas editoras que sempre foram confiáveis, hoje estão atrás de comércio. E estão produzindo livros que vendem. E nem sempre o povo quer aquilo que Deus deseja. Mas batalhe, procure conselho, analise bons livros, para que você possa conhecer cada vez mais essa fé antiga. E é interessante, ele diz assim, no verso 3, pela fé de uma vez por toda confiada aos santos. Meu querido, tudo aquilo que Deus deseja que você saiba, Ele já deixou aqui. Então, esses modismos, essas coisas novas que estão surgindo por aí, é tudo balela. É tudo para desviar o seu coração daquilo que realmente interessa. É tudo para entreter você e não permitir que você saiba o que realmente Deus quer de você. Às vezes as pessoas ficam bravas comigo, mas eu vou falar novamente. Essas igrejas que estão pregando prosperidade, melhor seria se elas não existissem. Porque essas pessoas que estão lá, e as pessoas falam, nossa, mas é uma igreja, eles estão lá ouvindo a palavra de Deus. Eles não estão ouvindo a palavra de Deus lá. Eles estão ouvindo qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus. E o pior, enquanto elas estão lá, elas estão anestesiadas espiritualmente. Pelo fato de estarem sentadas num banco de igreja domingo após domingo, elas acreditam que pertencem a Deus e que estão servindo a Deus e estão agradando a Deus. Mas são igrejas que você chega para os membros e pergunta, se você morrer hoje, para onde você vai? Eu estou me esforçando, eu estou indo na igreja, eu estou lendo a Bíblia, estou dando dízimo, e Deus vai pesar isso na hora do meu julgamento. Vai pesar mesmo. Vai pesar tanto que ao invés de subir para o céu, vai descer para o inferno. Gente, vocês entenderam que é mais sério do que a gente pensa? Às vezes as pessoas acham, a gente não deve falar isso das outras igrejas. De igrejas, não. Eu não estou falando de igrejas. Eu estou falando de aproveitadores que se intitulam como pastores e que colocam nome de igreja nas suas empresas para extorquir dinheiro do povo. Que chamam de igreja, mas que de igreja passa longe. Igreja não tem dono. Igreja não tem dono. E essas coisas que estão surgindo aí na década de 70 para cá, poucas delas se salvam. Poucas delas pregam a palavra de Deus. Infelizmente. Infelizmente. Virou negócio. Mas Pedro, ou melhor, Judas, diz que devemos batalhar pela antiga fé. E se você comparar a antiga fé das Escrituras com aquilo que está sendo ensinado, principalmente na televisão, você vai perceber que de antiga fé não tem nada. É uma nova fé, mas que não tem nada a ver com aquilo que Deus espera. E uma coisa que eu e você devemos entender, se a antiga fé estiver bem enraizada nos corações dos crentes, a igreja estará livre de lobos devoradores, apóstatas que pretendem desviar a igreja dos santos caminhos do Senhor. Conheça a Bíblia. Conheça a Bíblia. Você não vai ser levado para lugar algum fora dela. Os crentes da nossa época parecem estar dormindo, aceitando que qualquer vento de doutrina faça parte de suas crenças, sem filtrar, nem mesmo questionar a base escriturística de tais práticas. Ai, como eu gostaria que
todos aqui fossem bereanos. E que chegassem terça, quarta, quinta, me ligassem: pastor, o senhor falou isso domingo, mas eu encontrei esse texto, o que o senhor acha? E que realmente confrontasse o que eu estou pregando com a palavra de Deus. Mas, infelizmente, eu posso chegar aqui e mudar de teologia a hora que eu quiser e vocês vão aceitar. Assim como eu tenho entendido que agora Deus é soberano, agora não, ele sempre foi, mas eu tenho olhado para a palavra de Deus e tenho percebido que nós somos totalmente depravados. E nós sempre escutamos que o homem é bom. E agora que Deus é soberano e que não tem livre-arbítrio, alguns relutaram, mas outros agora não tem. Então tá bom. Se daqui a pouco mudar, eu voltar atrás, vai voltar também. Gente, corra atrás. As coisas que eu tenho pregado, ensinado, vá atrás, olhe na Bíblia e venha conversar comigo. Vamos crescer juntos analisando as Escrituras. Vamos discutir as Escrituras para conhecer cada vez mais. E o terceiro ponto, porque eu e você devemos, ou melhor, quarto ponto, porque eu e você devemos batalhar pela antiga fé, é que a antiga fé é completa e suficiente. Ela é completa. O Judas é muito claro. Ele diz assim: batalhar pela fé que de uma vez por todas, a fé já foi totalmente entregue aos santos. Ela já foi totalmente entregue. Não tem nada que Deus tenha esquecido que agora precisa aparecer os profetas neopentecostais para nos trazer algo. E o pior não é isso. O que mais me entristece é quando um irmão chega para mim e fala: pastor, eu fui conhecer lá e eles falam que nós somos frios, que nós não temos o Espírito, que o que acontece aqui é apenas da letra. Lá eles têm o Espírito, porque a letra mata. Gente, o que mais me entristece é quando alguém chega e duvida da palavra de Deus, porque tem profetas neopentecostais falando coisas além. Mas você que está aqui não é capaz de analisar o que ele disse, o que a Bíblia disse, para confrontá-lo. E aí você balança. Quem está certo? A nossa igreja ou aquela igreja? Se a antiga fé estiver enraizada no seu coração, se você batalhar diariamente para conhecer, essas dúvidas não vão pairar sobre o seu coração. Assim que alguém falar: vocês não têm o Espírito, você vai falar: não, eu tenho o Espírito, mas como a Bíblia diz, não como vocês creem, mas como a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que quando eu ouvi o Evangelho e criei no Evangelho, eu fui selado com o Espírito Santo. Você tem que estar pronto para rebater. A fé ela é suficiente. Gálatas diz assim, vamos juntos? Vamos todos juntos? Diz assim, ó: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. É interessante que aqui nós só conseguimos ver que outro aqui, que o chamou pela graça para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho, ele faz um jogo de palavras com duas palavras que significam assim: outro da mesma natureza e outro de uma natureza diferente. Por exemplo, eu posso abrir a nossa igreja, o cadeado da nossa igreja, com uma chave, correto? Então, eu tenho a chave que abre. Mas você vem com uma chave de fenda, vai abrir?
embora seja uma chave, mas não é da mesma natureza. Não é compatível para abrir. Pode abrir com qualquer outra chave, uma chave de grifo? Não vai abrir. Um cadeado só abre com a própria chave. E o que Paulo está dizendo é que tem pessoas adentrando a igreja e oferecendo um outro, que na verdade não é um outro do mesmo tipo, mas é um outro diferente, que não serve para o mesmo fim que aquele evangelho que foi pregado pelos apóstolos. Ou seja, se você for atrás desse outro evangelho, você vai desembarcar em um outro céu, que não aquele céu pregado por Jesus. E é isso que Judas está falando. É muito importante a gente batalhar pela fé que já foi entregue. Você não precisa de nada além daquilo que as Escrituras nos ensinam. Nada além. E ele diz assim, ele está admirado. Como é possível eles terem aprendido, ouvido tudo, e quando aparece um outro ali, pregando uma outra coisa, ele fala, tão rapidamente vocês abandonaram aquele que os chamou, pela graça de Cristo, para algo que não é compatível com o evangelho que nós estamos ensinando. O evangelho que nós estamos ensinando produz vida. Aquele outro que não é o evangelho produz morte. E vocês estão abandonando aquele que os chamou para qualquer outro vento de doutrina. E ele diz, o que ocorre é que estão perturbando, querendo perverter, mudar, distorcer, destruir o evangelho. E o que nós vemos que tem acontecido por aí é exatamente isso. O evangelho está sendo pervertido, inutilizado. Ou seja, o evangelho que está sendo pregado não serve para nada. Para nada. Se não for o que está escrito nas Escrituras, não serve para nada. Porque não é o evangelho, é algo que não é compatível com aquilo que Deus deixou para nós. Vamos ler aqui, Apocalipse. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Apocalipse fecha o cânon. E se a gente crê que o autor de toda a Bíblia é Deus, devemos crer que ele não está falando apenas de Apocalipse. Tudo bem, se tirar de Apocalipse, sim. Mas será que se eu mexer em Coríntios, em Lucas, isso não tem dificuldade? É só se eu mexer em Apocalipse, sendo que o autor é o mesmo? E é muito claro, se eu acrescentar, Deus vai acrescentar as pragas. Por isso, quando eu estou ensinando vocês, não pense que eu venho aqui à frente levianamente, mudando de teologia, porque eu temo muito esse texto. Que Deus vai acrescentar sobre a minha vida as pragas descritas, ainda que seja só de Apocalipse, já são terríveis. Mas, se eu apresentar para vocês algo e deixar de apresentar toda a verdade, omitir algo, eu também vou perder. Então é muito sério para quem está ensinando. Quem acrescenta algo à mensagem é punido. E quem tira também é punido. Por isso, a responsabilidade de quem ensina é tremenda. É tremenda. E essa fé que foi entregue, ela é completa e suficiente. Não precisamos inventar nada mais para poder receber tudo aquilo que precisamos. Esse texto é um texto que muitos ficam perplexos, né? Ficam abismados quando eu falo algo, mas vamos ver o que está escrito nele? De fato,
muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem. Pois quem o saúda, torna-se participante das suas obras malignas. Vocês entenderam o que esse texto está dizendo? Se alguém vem ensinar você algo que vai além daquele ensino que Cristo nos deixou, ali era o problema com os gnósticos, que não acreditavam que Jesus tinha um corpo, que eles achavam que a matéria é má, então Jesus não podia ter um corpo. Mas ele está dizendo assim, João, ó, se alguém vem ensinar vocês e o ensino deles vai além, eu creio que é além daquilo que está aqui, não é para você nem saudar essa pessoa e nem receber. Porque se você saúda ela e recebe ela na sua casa, você é cúmplice dos erros dela. E é muito sério. Ah, mas você vai rejeitar alguém. Todo mundo que fala da palavra de Deus, eu recebo. Se vem falar da palavra de Deus, para mim, o interessante é que ele não está falando da palavra de Deus. Se está distorcendo, não está falando da palavra de Deus. A palavra de Deus é falar o que está aqui. Se ela vem para falar, entre aspas, de Deus, mas de algo que não está aqui, então ela não está falando de Deus. Ela está falando de uma criatura que a seita dela criou e chama de Deus. Mas não está falando do Deus que se revelou e que deixou toda a sua vontade aqui para que a gente conheça. Entendeu? Se o Deus que você crê não é o Deus que está aqui, você está crendo na sua criatura. Você não está crendo em Deus. Você está crendo naquilo que você criou. Porque aquilo que Deus quer que eu e você creia está aqui. E se você vai ler e procurar aqui o Deus que você está crendo e ele não se encontra aqui, você está crendo numa criatura que você criou. E essa criatura que você criou não vai poder te salvar. Porque quem salva é o Criador de todas as coisas. Então é muito mais séria essa questão de doutrina e de ensino e de conhecimento, porque nós fomos chamados pelo Evangelho. E se o seu chamado foi por qualquer outra coisa que não o Evangelho que está aqui, você vai desembarcar no céu daquele que te chamou. E garanto que não é o mesmo céu que é anunciado aqui. E não vai chegar nem a sombra das delícias que o céu que Deus anuncia aqui tem reservado para nós. E aqui diz assim, vamos juntos? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Gente, esse é um dos textos mais maravilhosos e que falam da maravilha que é poder crer em Jesus e no Evangelho. O texto está dizendo assim, que eu e você devemos continuar vivendo em Cristo de que forma? Da forma como nós o recebemos. Como você recebeu a Cristo? O que você precisou fazer? Nada. Apenas creu em algo que Deus te revelou.
porque a graça mostrou isso para você. Então, para você continuar firme nesse Cristo, você não precisa fazer nada. Você não precisa de obras para poder agradar a esse Deus maravilhoso. E ele continua dizendo que nós devemos ser enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Ensinados por quem? Pelos santos profetas. E a doutrina que eu e você devemos seguir hoje é a mesma que foram ensinadas para eles. E ainda transbordar de gratidão. E devemos tomar o cuidado. Da mesma forma como o Judas vai tratar dos apóstatas, nós temos que tomar cuidado que apóstatas podem invadir o nosso meio e começar a ensinar filosofias vãs, inúteis, que não servem para nada, enganosas, que se fundamentam em tradições humanas, coisas que os homens inventaram e criaram, mas não se fundamentam nos princípios, ou melhor, não se fundamentam em Cristo. E olha o mais maravilhoso, em Cristo habita corporalmente, já combatendo também os gnósticos. Ele teve um corpo. E nesse corpo, é um milagre, nós não sabemos como, que pode habitar toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele fala de uma palavrinha chamada pleroma, que significa a soma total de toda divindade existente no universo. E toda essa divindade existente habita corporalmente em Cristo. E se você está em Cristo, você tem o quê? O pleroma, a plenitude. Logo, se você está em Cristo, você precisa de mais o quê? De mais nada. Você já tem tudo em Cristo. E é isso que o Evangelho, a verdade antiga, a palavra antiga prega. Que em Cristo você é completo. Que na palavra de Deus você tem tudo que era necessário saber. Nós não precisamos de nada além de Cristo. Nem de olhinho, nem de toalhinha santa, nem de salzinho. Salzinho para fazer um churrasco até que dá. Mas todas essas coisas que estão sendo propostas para completar a nossa fé são inúteis. Ali diz que são fundamentadas em tradições humanas. Mas em Cristo nós temos a plenitude. Se você acredita que para receber uma bênção de Deus você precisa de um olhinho na cabeça, você não entendeu quem é Cristo. Você não entendeu todo o bem que você tem em Cristo. Se você acha que precisa levar o lencinho do pastor para casa, para pôr lá no seu parente que está doente, você não entendeu quem é Cristo. Em Cristo você tem tudo. Nele habita a divindade. E de forma maravilhosa e inexplicável, esse Cristo habita em você. E se ele habita em você pelo Espírito, você tem tudo que precisa. Não vai ser um olhinho, um lencinho que vai fazer diferença na sua vida. Se Cristo, em quem habita a plenitude, não resolver o seu problema, não vai ser o lencinho do pastor. E não vai ser o olhinho na cabeça que vai resolver. Você tem tudo em Cristo. Portanto, somente a antiga fé, pura e simples, como encontrada nas Sagradas Escrituras, podem transformar o entendimento e a vida de uma pessoa. Se o seu entendimento ainda não foi transformado para você entender quem é Cristo, você precisa ainda batalhar para conhecer essa antiga verdade. Se você ainda tem dúvida se precisa disso, se o pastor Emerson está certo em falar que eu não preciso de olhinho, mas todo mundo lá está fazendo, conheça, batalhe pela palavra antiga e Deus vai mostrar para você através das Escrituras se você precisa ou não. A antiga fé não é fruto de uma mente humana criativa, mas sim da revelação divina ao homem. Ela foi entregue por Deus, não criada ou inventada pelos homens. Por isso eu e você devemos crer nessa verdade antiga, nessa fé antiga, porque ela veio diretamente do coração de Deus. E tudo o que Deus deseja que saibamos e façamos está revelado em suas sagradas Escrituras.
Você quer saber algo a respeito de Deus? Está aqui. Você não precisa de nenhum profeta ir lá escutar nenhum profeta, nenhum adivinho. Tudo está aqui. Está tudo aqui. Você não precisa ir atrás de ninguém para te falar como vai ser o seu futuro. E todos os modismos e práticas que não encontram respaldo nas Escrituras devem ser rejeitados, bem como os seus representantes. A pessoa pode ser maravilhosa, como dizem por aí, é uma bênção. Mas se ele não está ensinando o que a palavra aqui diz, Paulo diz que ele deve ser amaldiçoado. Embora todos achem que ele é uma bênção, a palavra não diz isso. Se ele está ensinando coisas que vai além daquilo que está escrito aqui, rejeite-o. Não é para você nem receber na sua casa, para não ser participante das más obras que ele está fazendo. E entenda, ele está, entre aspas, ensinando a palavra de Deus. E é esse o que os apóstatas dizem que estão fazendo. Mas Deus diz, não é nem para receber ele na sua casa. E por fim, a gente deve entender que a antiga fé nos concede tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo o que você precisa, você pode encontrar na palavra de Deus. Tudo. Ele não esqueceu de nada. Tudo encontra-se escrito ali para você seguir. Basta você batalhar diariamente por conhecer, e você saberá qual é a vontade de Deus para a sua vida.